Que bênção, hein, irmãos? Sintam-se abraçados, honrados, valorizados, todos os papais, em nome destes que foram homenageados. Obviamente que nós não conseguimos honrar e homenagear a todos, mas em nome destes, nós queremos dizer a cada um de vocês o quanto são especiais, queridos, amados, preciosos para todos nós. Que Deus conceda a cada um de vocês um coração sábio, um coração edificado, que vocês possam exalar dentro de suas casas a sabedoria do céu, porque nós vivemos num mundo tão sem referências, e nós precisamos ser esses luzeiros para as nossas vidas, para as nossas famílias e para os nossos filhos, amém? Misericórdia, hein? Amém, gente? Deus quer falar conosco nessa noite. Nós estamos na série Agosto de Deus. Nós começamos semana passada num grande desafio de sermos discípulos, vivermos como discípulos, fazermos discípulos. Estudamos isso em nossos pequenos grupos ao longo da semana e hoje nós falaremos sobre como estarmos a gosto de Deus, como agradarmos a Deus. Mas para isso precisamos entender que há um modo digno. Nós cantamos há pouco um chamado de Jesus para nós dizendo: vem, filho, como estás? Então, Jesus não nos pede nenhuma estrutura para irmos ao encontro dele. Entretanto, quando nós chegamos em Jesus, ele começa um processo de transformação, um processo de mudança de mente, que é o que nós chamaremos de metanoia. Ele transforma o nosso caráter, ele muda a nossa história. Ou seja, não existe aquela história que diz que pau que nasce torto morre torto. Não, em Jesus pau que nasce torto é regenerado, é transformado, é revigorado, é cheio da vida de Deus. E nós precisamos ser transformados de glória em glória, pela fé no Filho de Deus. Se você crê nisso, diga amém. Então abra comigo a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Tema da nossa segunda ministração, que nós veremos ao longo da semana em nossos pequenos grupos, em nossas células, é sobre esse modo digno, sobre esse padrão que Deus tem para nós, a forma como Deus espera que andemos. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 1 ao verso 12. Todos que estão em casa, recebam de Deus, deixa o Espírito Santo falar o coração de vocês. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 1 ao verso 12, diz assim as Escrituras Sagradas. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Diga comigo, progredindo, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Diga comigo, santificação. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade, estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos,
de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Deixe sua Bíblia aberta, feche os teus olhos. Pai, essa é a tua palavra. Nós não viemos a este lugar para batermos um cartão religioso, mas nós viemos receber do Senhor. Viemos para sermos edificados em tua palavra. Por isso, ministra sobre nós. Fala aos nossos corações. Desconstrua aquilo que não vem de ti e edifica em nós a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero transformar o tema dessa ministração na primeira pergunta reflexiva para nós hoje. Como vivermos de modo digno de Deus? Como termos um dia a dia de forma digna, de forma honrada? Como sermos homens, mulheres, um povo que caminha, que vive de forma digna, que caminha de forma coerente com as verdades ou com a verdade do Evangelho de Jesus? A Bíblia fala sobre uma caminhada. E essa é uma expressão que o apóstolo Paulo usa bastante em suas epístolas, uma caminhada de fé. Nós somos peregrinos, nós somos caminhantes. O nosso destino não é a terra, o nosso destino não é construirmos mansões neste mundo, o nosso destino é a eternidade com o Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? O nosso destino é voltarmos para a casa do Pai. E verdadeiramente, queridos, a vida cristã pode sim ser comparada a essa caminhada, a cada dia, caminhando, progredindo, avançando em todas as áreas da vida, avançando no casamento, avançando na vida profissional. Agora nós demos um passo forte, um passo de certa forma bem robusto, ao lançarmos o desafio da leitura bíblica em 100 dias. Porque até então muitas pessoas não tinham o hábito de ler nem um capítulo ao dia. E agora nós estamos nessa semana na média de 8 capítulos ao dia. Ou seja, nós estamos progredindo, estamos avançando, estamos indo além. Quando nós fazemos um curso, uma graduação, uma pós-graduação, um MBA, não importa o que, mas quando nós nos estimulamos, nós estamos progredindo. Quando eu matriculo no CCMT, eu faço o curso Descubra, cresça, lidere, avance, eu estou progredindo. E nós não podemos admitir a involução em nossas vidas. Tem pessoas que estão evoluindo, tem pessoas que estão retrocedendo. Entra ano e sai ano e elas permanecem iguais ou até mesmo pioram. Pioram na busca por Deus, pioram no aperfeiçoamento profissional, pioram como cônjuges, pioram como pais, como mães e como filhos. Mas nesta noite o Senhor nos chama para uma autorreflexão. Como está a nossa caminhada? Como está a minha caminhada? Como está o meu progresso? Eu estou avançando, eu estou indo além. Ah, pastor, eu estava até bem, mas eu caí. Beleza, você não é um ser mimado. Levanta do chão, sacode a poeira, continue, porque pedras haverão no caminho. Claro, havia uma pedra no meio do caminho havia uma pedra, mas a questão não é se tem pedra ou não, é o que eu faço com as pedras. É a minha reação na caminhada, é a forma como eu estou lidando com as circunstâncias que estão diante de mim, porque problemas todos nós enfrentamos, situações desgastantes enfrentamos, os nãos que a vida nos prepara, e tudo isso faz de nós pessoas resilientes, pessoas capazes, pessoas mais fortes, mais aguerridas, homens que buscam mais a Deus, mulheres que clamam mais a Deus. Estabelecemos jejuns, estabelecemos períodos de oração de forma mais intensa, porque entendemos que o Senhor nos chamou para uma caminhada, e nós não somos errantes, nós não podemos parar, nós não podemos recuar. Não é tempo de fazermos tendas, como lá no Monte da Transfiguração, é tempo de irmos. O comando do Novo Testamento é ir além, é progredir, é avançar, é caminhar, é alcançar. E o apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas, olhando firmemente para o autor da nossa fé, olhando firmemente. Nessa caminhada nós temos que ter um foco bem definido. O meu foco tem que estar no autor da vida.
O meu foco tem que estar no Cristo que me salvou. O meu foco como marido, como pai, como filho, como profissional, como homem de Deus, tem que estar no Cristo que veio do céu, que morreu na cruz, que ressurgiu ao terceiro dia e que deu tudo por mim para que agora eu dê tudo para Ele. Essa é a visão. Esse é o propósito de Deus. Nós estamos em uma caminhada de fato. E é interessante que algumas passagens bíblicas o apóstolo Paulo enfatiza bem, como em Efésios 4:1, quando ele diz: andai do modo digno da vossa vocação. Vocação vem de vocare, chamado. Todos nós temos um chamado. Todos nós fomos chamados por Deus com uma visão, com uma missão, com um propósito. Ele nos deu dons, nos deu talentos, e a questão é: o que estamos fazendo? A Bíblia diz que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, e isso me dá um frio na barriga, irmãos, porque é muito sério. Eu não prestarei contas a um homem, eu não prestarei contas a um chefe, eu prestarei contas ao Rei dos Reis, ao Criador dos céus e da terra. Eu estarei diante do tribunal de Cristo, e estarmos diante do tribunal não é para julgamento céu e inferno, é para Ele nos dar de acordo com aquilo que fizemos para Ele, de acordo com as boas obras que Ele nos chamou para caminharmos e produzirmos. Andar de modo digno da vocação. Você como pai, como tem sido a sua caminhada dentro de casa? Como tem sido a sua referência dentro de casa? Pai, eu te pergunto nessa noite, hoje você bate no peito e diz: eu quero que os meus filhos sejam como eu. Eu quero que os meus filhos tratem a mulher deles como eu trato a mãe deles. Eu quero que os meus filhos trabalhem como eu trabalho. Eu quero que os meus filhos busquem a Deus como eu busco. Isso é uma vocação. Ser pai é um chamado, ser mãe é um chamado. Como homens de Deus, Deus nos chamou para sermos luz, para sermos sal, para influenciarmos as pessoas à nossa volta. E há uma vocação do Senhor, há um chamado de Deus para as nossas vidas. Mas Paulo também diz no versículo 17 de Efésios 4: andai não como os gentios andam. Os gentios são aqueles que não estão aliançados com Deus, são os incrédulos, são aqueles que vivem além do propósito de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, não andem na perspectiva do mundo, não andem na mesma visão do mundo. Se o mundo está indo para o norte, vá para o leste. Se o mundo está dizendo sim, diga não. Se o mundo quer, não queira, porque o mundo não compactua dos princípios do céu. Por isso que Paulo diz em Romanos 12: e não vos conformeis com este século. Ou seja, não se coloquem na forma deste mundo. É como empadinha. Você pega a forma da empadinha, todas as empadinhas saem iguais, porque a forma é a mesma. O mundo tem uma forma de gerar em nós pensamentos, ideias, vocabulário, mas o nosso ideal não vem desse mundo. As nossas verdades não são pautadas por este mundo. A nossa verdade vem do Senhor. Nós não podemos admitir a mídia, a cultura pós-moderna, a cultura falar mais alto que o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A nossa convicção, ela tem que ser oriunda do Evangelho de Jesus Cristo. Nós não podemos admitir outra verdade além desta, porque não existe. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. É singular, é única. Não podemos viver segundo os gentios. Mas Paulo também diz em Efésios 5:2: andai em amor. Amor não é simplesmente um sentimento. Amor é um estilo de vida. Amor é que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Chega de mais ou menos, chega de talvez, chega de dúvida. Seja um homem firme naquilo que você diz, seja uma mulher firme naquilo que você fala. Amor é andar e perdoar 70 vezes 7. Amor é entender e assimilar que existem momentos de luta, mas existem também os dias de glória.
Amor é enfrentar as circunstâncias com a convicção da nossa leitura de hoje, que o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo, a vara e o cajado dele me consolam. Andar em amor é andar com convicção de quem você é, o que você foi chamado para fazer, o que você pode produzir, o que você pode fazer dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro do seu ambiente social. Mas ele diz lá no versículo 8 do capítulo 5, andai também como filhos da luz. Se existe uma forma de andar como filhos da luz, nós também podemos andar como filhos das trevas. A questão é, como temos andado? Irradiando luz, levando clareza, levando convicção, levando propósito. O Senhor nos chamou para vivermos de uma forma diferente. Deus não nos chamou para vivermos como os gentios andam, como o mundo anda, mas Ele nos chamou como filhos para produzirmos boas obras. Se você crê, diga amém. E essa caminhada, queridos, ela não é pautada por aquilo que vemos, ela não é pautada por aquilo que sentimos. Essa caminhada ela é pautada pela fé. E a Bíblia diz em Hebreus 11:1 que a fé é certeza daquilo que se espera. É a convicção de fatos que se não veem, mesmo não vendo, mesmo não podendo tatear, mesmo não podendo sentir, eu creio. Por eu crer, eu caminho. Quantos estão aqui comigo? Quando nós caminhamos, quando nós avançamos em nosso dia a dia, nós entendemos o propósito de Deus. O Senhor não nos chamou para vivermos reclusos, como na idade medieval, nos monastérios. Mas o Senhor nos chamou para sermos como a luz do dia. Amanhã, às 7 horas da manhã, que horas que você levanta? Eu levantarei às 5, quem mais? Antes de 5 ninguém pode levantar, gente. Não tem como levantar antes das 5 horas. Já é o limite do limite, misericórdia. Na hora que você levantar amanhã, você tem que levantar convicto que na hora que você colocar seus pés sobre o chão, a glória de Deus estará nascendo sobre o seu dia. As misericórdias do Senhor estarão se renovando sobre você. E o Senhor te estabelecerá amanhã, dia 9 de agosto de 2021, segunda-feira abençoada, como embaixador da luz, como embaixador do reino, como aquele que levará o poder do alto na vida daqueles que você conviver no dia de amanhã. Você crê sim ou não? Essa é a convicção que precisamos ter. Esta é a ideia de Deus para as nossas vidas. E essa caminhada, irmãos, quando nós vamos sendo aperfeiçoados de glória em glória, de unção em unção, hoje sendo melhor do que ontem e pior que amanhã, porque eu estou progredindo, eu estou avançando, a cada dia orando mais, a cada dia conhecendo mais as Escrituras Sagradas, a cada dia tornando-me um esposo melhor, um pai melhor, um filho melhor, um profissional melhor. Sabe qual que é o objetivo dessa caminhada? Gênesis 5:24, Enoque andou com Deus, e já não era porque Deus o tomou para si. Deus o tomou para si, e nós sabemos que mais cedo ou mais tarde, quer via arrebatamento, quer via morte natural, o nosso nome será cantado nos céus, e o Senhor nos chamará para a eternidade, aonde Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, aonde não existirá mais dor, aonde não existirá mais sofrimento, aonde não existirão mais correntes ou grilhões, porque tudo isso vai passar, e a glória de Deus se estabelecerá sobre este corpo que se tornará incorruptível. Que glória a Deus! Você pode dar salva de palmas ao Senhor nessa noite? Nessa caminhada, o Senhor nos chama com esse propósito, caminhantes sobre a terra, avançando, progredindo, mas existem características dessa caminhada que precisam ser claras em nossas vidas, como por exemplo, andar em santidade. Do verso 1 ao verso 8 de 1 Tessalonicenses 4, Paulo está falando sobre a santificação. A título de conhecimento, existem 2 níveis de santificação nas Escrituras Sagradas. A Bíblia fala que ao nascermos de novo, nós somos santificados
de forma posicional. Ou seja, somos santificados pela graça no Filho de Deus. Nós somos chamados de santos, graças ao sangue do Cordeiro vertido na cruz. Mas no dia a dia existe uma santidade processual, progressiva, quando eu digo não para o mundo, não para o pecado, e sim para Deus. Romanos 8 diz: os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Romanos 8 está falando desse processo de santificação. Se antes eu vivia me prostituindo, agora eu corto a prostituição pela raiz. Se antes eu participava de grupos de prostituição, ou o grupo muda ou eu saio do grupo, porque agora aquilo não faz parte mais da minha vida. Se antes eu vivia na mesa do bar, bebendo, curtindo e falando potocas, agora em Cristo, eu tenho um novo processo. Eu posso ir à mesa do bar, com um propósito, com uma missão, com uma visão. Agora, me envolver na roda dos escarnecedores, já não faz parte mais da minha vida. Salmos 1, maldito o homem que se assenta na roda dos escarnecedores. Porque uma nova visão o Senhor nos dá, uma nova identidade, um novo propósito. Eu não estou falando que você tem que viver enfurnado dentro da igreja, mas eu estou te dizendo que você tem que ser igreja onde quer que você for. Uma nova cultura, uma nova ideia, uma nova visão. Segundo aos Coríntios 5,17 diz: eis que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ora, se tudo se fez novo, logo o meu vocabulário muda, a minha identidade muda. Eu me lembro de uma entrevista que a Aline Barros deu num programa de televisão, e aí a entrevistadora perguntou para ela: fala um palavrão. E ela: paralelepípedo. Como assim? Você não fala palavrão? Não, isso não faz parte da minha cultura, isso não faz parte dos meus hábitos. Nós não podemos admitir um vocabulário sujo, não podemos admitir a murmuração, a reclamação. Lá no Darcília Coimbra nós estamos fazendo o projeto da gratidão. Gratidão, sermos gratos a Deus. Ao invés de murmurarmos, reclamarmos, vamos refletir: Deus, quais os motivos que eu tenho para ser grato neste dia? Quantos motivos eu tenho para te agradecer? Eu vou parar de enaltecer uma dificuldade que eu tenho e começarei a maximizar tantas bênçãos que o Senhor tem me dado. Queridos, a santificação é um processo fundamental em nossas vidas. Não podemos admitir o pecado como um estilo de vida. E nós estamos falando de uma igreja que estava inserida em uma cultura muito pecaminosa. A título de conhecimento, o Império Romano era totalmente, absolutamente degradante. A imoralidade, a promiscuidade sexual tinha tomado conta de todas as camadas da sociedade. A título de conhecimento, amados, eu fiquei estarrecido. Dos 15 imperadores romanos, diz a história que 14 eram homossexuais. A luxúria, ela estava tanto nos palácios, quanto nos barracos e choupanas romanas. A promiscuidade tinha tomado conta de todas as esferas da sociedade, da cultura, do Império Romano. Sêneca, filósofo romano, dizia que as mulheres casavam para divorciar e se divorciavam para casar. Não muito diferente dos dias de hoje, quanto as mulheres e os homens. Quando nós pensamos também no império que precedeu o Império Romano, que foi o Império Grego, também um império que estava dominado pela promiscuidade, pela sujeira, e Tessalônica era uma cidade grega que estava encharcada de sensualidade, de promiscuidade, de devassidão. E nós, no mundo pós-moderno, nós também estamos vivendo uma sociedade suja. Hoje eu estava refletindo, eu até separei aqui para os irmãos a letra da canção Sucesso. Loucura o que ela fez comigo. E aí ele diz na música: loucura que ela fez comigo, desceu para bandido,
sem medo de se apaixonar. Na cama meu vulgo ela chama, te conheço piranha, você não nasceu para namorar. Esse é o refrão, eu acho. Tem uma parte aqui que ele fala, cadê o do chá? Não achei não, irmãos. Tem uma parte que ele fala, que ele vai dar chá, vai enganá-la, para envolvê-la, para tirá-la do propósito, que ela é suja, que ela é promíscua, que ela não pode se namorar, que ela é dele. E nós estamos achando normal. Estamos achando comum. Aí eu não entendo que o mundo atual, com tanto feminismo, com tanta loucura na mídia, acha normal diminuir a mulher desse jeito, chamar a mulher desses codinomes terríveis. O mundo atual diz, olha, o que é que tem? A ideologia de gênero. Criança não nasce com sexo definido, o sexo da criança está a definir, irmão e irmã. A Bíblia diz que criou Deus, homem e mulher os criou. Entre aquilo que o mundo diz e aquilo que Deus diz, eu fico com o que Deus diz. O mundo quer nos fazer engolir a ideologia de gênero, o swing, que é a troca de casais, o trisal. Não, relacionamento monogâmico é cansativo. Vamos trazer outra pessoa para dentro do relacionamento. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo em meio a um devaneio, em meio a uma loucura. E eu e você, o que estamos fazendo? Nós estamos admitindo aquilo que o mundo diz como verdades para nós. Nós estamos aceitando as verdades que são mentiras deste mundo como absolutos em nossas vidas. Não é porque fulano faz, Beltrano diz que nós também faremos. Não é porque todos estão fazendo que faremos também. Nós nascemos com um propósito. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos da luz. Não é porque todos estão traindo que trairemos também. E eu tenho um dado alarmante aqui, queridos. Lamentavelmente, estatística de 2001, 75% dos homens e 63% das mulheres são infiéis. 2001. 75% dos homens e 63% das mulheres infiéis. O mundo está indo nesse ritmo. O mundo está indo com esse propósito. Mas nós somos o povo de Deus. Bill Hybels diz que a igreja local é a esperança da cidade. Se eu e você, se nós em nossas casas, se nós em nossas famílias não formos a luz para esse povo, quem socorrerá essa cidade? Eu não estou chamando gente perfeita, porque perfeito ninguém o é neste lugar. Mas todos nós estamos no processo da santificação. Todos nós fomos alcançados pela maravilhosa graça de Cristo. Todos nós fomos alcançados pelo Evangelho que liberta. Nós não somos mais conduzidos por aquilo que achamos ou pensamos, mas somos direcionados pela verdade de Deus. Por isso, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O mundo pode dizer um monte de coisas, mas nós ainda compreenderemos, afirmaremos e defenderemos que casamento, meu irmão e minha irmã, ele é heterossexual, monogâmico, monossomático e indissolúvel. O mundo queira ou não queira, essa é a verdade de Deus, e se você crê, diga amém. Agora, somos protestantes. O protestantismo nasceu justamente com esse inconformismo, de não admitir aquilo que está em voga. Tudo aquilo que está fora dos princípios de Deus tem que ser refutado por nós. Não podemos admitir outra verdade que não seja Cristo. E quando assim o for, nós protestaremos, mas prestem atenção. Existe uma diferença entre eu não admitir uma verdade que o mundo diz, mas respeitar as pessoas. As pessoas são livres. Quando o jovem rico colocou-se diante de Jesus e Jesus fez uma proposta para ele, ele não quis. Jesus não o obrigou. Jesus não disse para ele, vai e vende tudo, você é obrigado a vender tudo, dar aos pobres e depois me seguir. Ou você faz isso ou você vai ser amaldiçoado. Não. A Bíblia diz que ele não quis, foi-se, e Jesus o deixou ir. Ninguém é obrigado.
Ninguém é obrigado a seguir a verdade de Cristo. Escute algo. Nós somos obrigados a respeitar as pessoas na individualidade delas. Nós somos obrigados a respeitar as pessoas dentro das escolhas que elas fazem. O jovem rico fez uma escolha. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo o Senhor, não revogou a escolha daquele jovem. Nós também respeitaremos as pessoas, mas elas precisam saber a verdade. Elas precisam saber que da mesma forma que somos contra a ideologia de gênero, que somos contra a prostituição, o adultério, nós também não podemos admitir a mentira como uma prática da nossa vida. A injúria, não podemos admitir a intolerância, não podemos admitir a falta de empatia e de respeito pelas pessoas, porque não existe pecadinho, pecado ou pecadão. Pecado é tudo igual diante de Deus, as consequências que são diferentes. O Senhor, Ele nos chama para uma transformação de vida. Ninguém é obrigado. Jesus dizia para os discípulos: olha, larguem as redes, depois venham e sigam-me. Eles largaram e foram. Virou para Mateus: larga os impostos, vem e segue-me. Mateus foi e seguiu. E assim o é. Quando Jesus entra em nossas vidas, Ele faz um convite. E aí? Você vai topar? É como aquele programa antigo do Silvio Santos. Só que não é por dinheiro. É pela eternidade. É topa tudo pela eternidade. Topa tudo pela eternidade. Porque o resto é passageiro. O resto é temporal. O resto é efêmero. Meu irmão e minha irmã, precisamos viver essa verdade de Deus. A verdade da santificação. Porque quando nós nos santificamos, quando eu saio do grupo do WhatsApp, que tem imoralidade, que tem promiscuidade, que tem besteira, eu estou me posicionando, não como um santarrão. Mas irmão e irmã, eu lembro-me quando eu me converti, e eu via Malhação. Quem aqui já viu Malhação? Somos antigos, irmãos. E um dia eu pensei, peraí, isso não combina. Não combina. E eu tomei a decisão de parar de ver. São decisões. Ah, pastor, eu sempre fui assim. Eu sempre falei isso. Eu sempre fiz isso. Tá bom. Mas a Bíblia diz que você agora é uma nova criatura. Você foi feito de novo. Você foi regenerado. Você foi transformado. E Ele espera de você agora um reposicionamento. Reposicionar a sua alma. Reposicionar os seus valores, reposicionar os seus princípios, reposicionar a sua postura diante de Deus e diante dos homens. Nesse processo você precisa entender que se você viver para agradar a si mesmo, você não chegará a lugar algum. Porque quantas vezes nossas vontades trabalham contra nossos sonhos? Quantas vezes nossos desejos vão na contramão dos ideais que temos para as nossas vidas? Quantas vezes nós queremos algo, lutamos, mas por vontades e desejos nós jogamos tudo para o alto. Entenda, querido, nós não nascemos para agradar a nós mesmos. Precisamos derrubar o altar da egolatria. Estamos levantando um Deus dentro de nós, fazendo apenas aquilo que queremos. E essa é a razão pela qual muitos casamentos estão destruídos. Porque não existe um desejo de marido e mulher de serem aperfeiçoados. Quantos maridos estão vivendo para si mesmos? Quantas mulheres vivendo para si mesmas? Os filhos no meio do casal em choque. E há uma confusão de ideias e posicionamentos. Mas quando eu vivo para Deus, quando eu entendo que eu fui chamado para agradar a Deus, eu quero agradar a minha esposa. Eu quero amar a minha esposa. Eu quero dedicar a minha esposa. Então eu chego do trabalho cansado. Tem dia que eu chego em casa, deito no sofá. Na hora que eu deito no sofá, a Karine fala: amor, pega. Você pede. Eu respiro fundo. Tá bom, eu vou lá. Se eu for olhar para a minha vontade, eu não farei. Eu falarei assim: ah, eu estou cansado. E sabe o que tem acontecido hoje em dia?
Muitas mulheres cansadas, fatigadas, porque tem dupla e tripla jornada. O marido trabalha fora, mas a mulher trabalha fora. E quando chega em casa, o marido se acha aquele que não pode fazer nada. Ele pode apenas pegar o controle e mudar de canal em canal, até chegar a um lugar que não existe. Verdade ou não, irmãos? Nós temos que agradar a Deus. Se o seu foco for agradar a Deus, eu lhe garanto, você terá um casamento bem-sucedido. Você edificará a vida dos seus filhos. Você fortalecerá os vínculos dentro de casa. Não viva para agradar as pessoas. Esse é um caminho que não te levará a lugar algum. Viver para agradar as pessoas é uma meta inalcançável. Você nunca agradará as pessoas, porque elas sempre vão querer algo que você não poderá dar a elas. Então entenda essa verdade, viva para a glória de Deus, mas entenda que Ele te chamou para a obediência. Lá nos versos 2 e 3 ele fala: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor. A palavra instrução é um termo militar, refere-se a ordens dadas de um superior para um inferior. Nós recebemos ordens claras de Deus, ordens bem objetivas de Deus, para irmos, sermos discípulos, amarmos as pessoas, perdoarmos aqueles que nos ofendem, andarmos a segunda milha, sermos piedosos, misericordiosos, sermos servos uns dos outros, sermos luz, sermos sal da terra. O Senhor, Ele nos chama para uma transformação contínua, e tudo isso culmina na glória de Deus. O fim do homem é dar glória a Deus. O fim do homem é glorificar a Deus. O fim do homem é erguer as suas mãos e dizer: louvado seja o Senhor Jesus. Meu querido e minha querida, para vivermos a gosto de Deus, nós precisamos mudar o nosso caráter. Hoje é o dia dos pais. Quantos casamentos em crise, quantas famílias desestruturadas, desajustadas, quantas pessoas falando: olha, eu tenho alguns anos de casado e o amor acabou. Eu quero lhe dizer, meu irmão, que o amor só pode aumentar. Eu estou casado há 11 anos com essa gata, e eu falo para vocês, irmãos, eu amo o meu casamento. Eu amo estar com a minha esposa. Eu amo estar em minha casa. Eu sou um homem de família mesmo, porque eu sei que é na família que os milagres acontecem. Eu sei que é dentro de casa que a unção de Deus é liberada. Não adianta nós termos todo o sucesso do mundo fora de casa e sermos frustrados em nossa família. Do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua casa? Ajuste com a esposa. O que você pode melhorar? Em quais áreas você pode aperfeiçoar? Pare de olhar para ela e falar: ela tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo, e volte-se para si mesmo. O que eu posso melhorar? O que eu posso surpreender? Eu te pergunto nessa noite, querido casal, querido esposo, esposa, qual foi a última vez que você surpreendeu sua esposa ou seu esposo? Qual foi o último dia que você preparou uma surpresa para ele, para ela? Quando vocês saíram? O que você tem feito de diferente para vocês? Vocês têm investido um na vida do outro? Eu refuto aquela ideia que diz: fulano de tal é um péssimo marido, mas é um ótimo pai. Mentira. É impossível ser um ótimo pai sem ser um excelente marido. Porque nenhum filho se alegra em ver a mãe sendo maltratada pelo pai. Um bom pai é aquele que é um bom esposo. É aquele que ama a mãe dos seus filhos. É aquele que valoriza, é aquele que cuida, é aquele que zela. Lamentavelmente, o Dia dos Pais, numa análise aí, está na casa do 20º feriado mais comemorado. Se eu não me engano, essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos. Por falta da referência paterna. Porque o inimigo destruiu a figura do pai ao longo dos anos. Mas nós, como homens de Deus, precisamos resgatar.
precisamos ser luz, precisamos transformar a nossa casa, santificar o nosso casamento, santificar a nossa família, santificar a vida dos filhos. Você, pai, é referência na vida dos seus filhos. Não adianta você falar para os seus filhos, vocês têm que orar. Agora, pense comigo, filhos, vamos orar? Há uma grande diferença. Eu cresci vendo meus pais lerem. Eu cresci vendo os meus pais honrarem seus compromissos. Eu nunca vi alguém batendo na porta dos meus pais cobrando notinha. Eu aprendi isso dentro de casa. Eu cresci vendo os meus pais trabalharem muito. Eu aprendi dentro de casa princípios e valores que eu carrego para mim e que, se Deus me permitir, eu levarei para a vida dos meus filhos. Eu aprendi dentro de casa com a prática dos meus pais, porque lá em João 5 Jesus disse: eu faço o que eu vi o Pai fazer. Meu querido Pai, eu lhe pergunto nesta noite, e se os seus filhos fizerem tudo o que você faz hoje, você estará satisfeito? Queridas mães, se os seus filhos fizerem aquilo que você faz, vocês ficarão satisfeitas? Precisamos mudar. Mudar enquanto temos vida. Mudar enquanto nós estamos saudáveis. Eu falei hoje pela manhã, minha mãe está aqui. Quantos pais têm recurso, têm dinheiro e não ajudam, não impulsionam seus filhos? Meus pais há uns 5, 6 anos, né, mãe? Venderam, passaram tudo para os nossos nomes. Eles ficaram apenas com a casa deles de morar. Eu e meus irmãos já recebemos tudo em vida, não porque pedimos, mas eu acredito que eles se alegraram em estarem vivos e vendo a gente estando bem-sucedidos. Acredito eu que a maior alegria para um pai e para uma mãe é poder ver os seus filhos bem, poder ver os seus filhos progredindo, estando vivos. É tão triste quando um pai precisa morrer para os filhos poderem romper na vida, por falta de apoio emocional, por falta de apoio de fé, por falta de apoio financeiro. Papai e mamãe, você é o maior impulsionador do seu filho. Você é referência, você é carta viva de Deus na vida dele. O Senhor, Ele te chamou para ser um agente de transformação dentro da sua casa, dentro da sua família. E hoje, não por retórica, mas eu digo a vocês, em honra a minha mãe que está aqui e meu pai carnal que está em casa, mas eu louvo a Deus pelas vidas dos pais que Deus me deu, pelo caráter, pela integridade, pela sensatez, mas acima de todas essas coisas, por uma referência que a minha mãe sempre foi para mim, quando ela dizia desde sempre: vai para a escola. Sabe qual é o maior desafio que enfrentamos hoje na educação? A falta de normas e regras, a começar dos pais. Pais que não admitem leis, regras e desafios. E aí não entendem porque há tanta rebeldia dentro de casa. Eu aprendi dentro de casa que escola era escola e que igreja era igreja. E desde sempre eu entendi que eu precisava crescer academicamente, profissionalmente e buscar a Deus como a maior prioridade da minha vida. Eu digo a vocês, se vocês querem ser bem-sucedidos, a receita está diante de vocês. Vivam como filhos da luz, caminhando, progredindo, a gosto de Deus, com um caráter santificado, com uma vida transformada, e vocês verão o sucesso dentro de suas casas, dentro de suas famílias. Coloquem-se em pé nos seus lugares. Nós temos nessa noite a oportunidade de participarmos da ceia do Senhor. E a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do vinho. É você que faz a sua autoavaliação. É você que faz o seu autoexame.
para participar da ceia do Senhor. E eu quero que nesse momento você feche os seus olhos e avalie a sua conduta, avalie o seu caráter, a forma como você tem vivido, a forma como você tem caminhado. Eu lhe pergunto nessa noite, você tem andado de modo digno da sua vocação? Você tem andado como os filhos da luz? Você tem andado em amor? Espírito Santo de Deus, nós estamos reunidos nesta noite para sermos admoestados por Ti, para sermos transformados pelo poder da Tua palavra, como filhos do Senhor, mas também como pais, mães, filhos, irmãos, como profissionais, funcionários, servidores, patrões, chefes. Nós nos submetemos a Ti nesta noite e nós lhe pedimos: trabalha em nosso caráter, santifica-nos nesta noite. Espírito Santo, clarifica diante dos nossos olhos quais são as áreas de fragilidade, quais são as áreas que precisam ser aperfeiçoadas, trabalhadas, ajustadas. Nós lhe pedimos nesta noite, conduz-nos, Senhor, de acordo com o Teu querer, em nome de Jesus. Os irmãos estão posicionados, primeiro o pessoal da ala da frente, depois eles vão para o corredor central e o pessoal de trás pegará os alimentos. Quem está aqui na ala da frente, venha, sirva-se, e a igreja em adoração, em rendição ao Senhor. Um novo cântico ao que se senta sobre o trono do céu. De meu cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se senta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei. És tudo para mim e eu te adorarei. Na noite que Jesus foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós para a remissão de pecados. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, Ele tomou o cálice em suas mãos
e erguendo ao alto disse: esse é o cálice da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão de pecados. Fazei isto em memória de mim. Quando nós participamos da ceia, nós anunciamos duas grandes verdades. A primeira, Jesus morreu por nós. Eu disse que Jesus morreu por nós. E a segunda verdade é que Jesus voltará. Por isso nós podemos dizer nesta noite: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Senhor, santifica-nos nesta noite. Purifica-nos. Levanta-nos como referenciais para esta geração. Levanta-nos como luz para este mundo. Trata o nosso caráter. Ajuda-nos a criarmos novos hábitos. Ajuda-nos, Senhor, a fortalecermos o Teu propósito em nossas vidas. Quebra todo impedimento, toda resistência, todo levante do inferno contra o poder do Senhor em nossas vidas. Nós lhe pedimos perdão nesta noite. E nós consagramos os elementos da ceia a Ti. Consagramos o pão e o cálice. E Te damos graças nesta noite. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu sangue vertido na cruz. Obrigado pela salvação graciosa que Tu nos destes. Te damos graças nesta noite. Assim, meu irmão e minha irmã, coma do pão e beba do cálice, dando graças a Deus. Erga suas mãos e declare essa verdade. Eu fico ao ouvir Teu nome. Jesus, Teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Te damos graças nesta noite, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que gera em nós a capacidade da transformação. Eu quero que os papais aqui presentes nesta noite ergam suas mãos em posição de receber. Eu oro por cada papai nessa noite. Eu oro para que o Senhor lhes conceda espírito de sabedoria e de revelação. Que eles sejam referências na vida dos seus filhos. Que estes homens sejam sacerdotes dentro de suas casas. Que eles puxem a sua família para a devoção ao Senhor. Que eles sejam referências de santidade na vida dos seus filhos e da sua esposa. Que eles sejam luzeiros em seu trabalho e aonde quer que estejam. Que a mão do Senhor seja sobre eles, guardando-os, protegendo-os, livrando-os do mal. Eu oro a Ti para que o Teu poder, a Tua graça e a Tua bondade sejam derramados sobre cada papai aqui nesta noite, renovando a saúde, o vigor e a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Que o Teu amor, ó Deus, a Tua graça, ó Filho, e as Tuas santas e preciosas consolações, ó Espírito Santo, sejam sobre nós, Igreja do Senhor, hoje, ao longo dessa semana e para todos sempre. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Vá em paz. Deus te abençoe. Santo, Santo, Santo.